Estamos no estádio João Cardoso, em Tondela, casa do atual nono classificado da Segunda Liga, depois de uma época agridoce, em que os Beirões chegaram à final da Taça de Portugal, acabaram por descer de divisão, regressando assim à Segunda Liga, e é já com Tosé Marreco, que hoje está aqui connosco, a quem aproveitamos desde já para agradecer a oportunidade por nos receber aqui nesta casa. E Tosé, antes de falarmos sobre este desafio no Tondela, começava por perguntar como é que apareceu este bichinho de ser treinador. Aos 32 anos acaba por deixar de jogar e eu perguntava-lhe se seguir logo quase imediatamente para treinador foi, no fundo, para não permitir que a saudade do futebol aparecesse. Boa tarde, é um gosto ter-vos aqui e antes de mais dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho a ti em particular e a toda a equipa 00 que faz um trabalho incrível para o futebol. Surgiu quando jogava. Eu acabei por fazer os cursos de treinador muito cedo, ainda antes de pensar sequer em deixar de jogar, se bem que eu já tinha na minha ideia de deixar de jogar cedo. Tinha isso assente. Agora o gosto, o desejo, a vontade pelo treino e pela liderança vem desde cedo. Começou também, tal como muitos, no Elifoot, no Futebol Manager, muito cedo, muitas horas da adolescência passadas por aí. Foi o primeiro curso. Foi o primeiro curso, mas depois é lógico que quando jogava havia esse interesse em perceber o porquê de algumas coisas. Depois, a partir do momento que deixei de jogar, muito sinceramente não fiz absolutamente nada para isso acontecer e as coisas foram surgindo naturalmente até à minha chegada aqui a Tondela. Juvenis da Académica, depois Oliveira do Hospital, Campeonato de Portugal, Oliveira do Hospital Liga 3 e por fim Tondela na Segunda Liga, portanto uma subida a pulso, não é? Sim, não me foi nada oferecido, o caminho tem sido sustentado, passo a passo. Começou muito bem, como estás a dizer, como adjunto no Sub-17 da Académica, que depois, em outubro, passei para treinador principal. Uma época, toda a gente devia passar pela formação, eu digo isto, uma aprendizagem incrível, um teste incrível. E foi um ano para não esquecer, em que infelizmente a situação Covid não nos deixou lutar para ser campeões nacionais. Surge, quando eu já estava a contar ficar outro ano, surge o convite do Oliveira completamente inesperado. Não fazia parte dos planos. E um risco grande em que assumimos e que culminou com a subida à Liga 3, que também não era expectável, porque o objetivo era só e já era muito difícil a manutenção no Campeonato de Portugal. O orçamento era super limitado, na altura. Um orçamento de... Eu tenho esses números na cabeça porque o orçamento... Contado ninguém acredita, não é? 9 mil e poucos euros. 9 mil e poucos euros mensais. Um plantel de... Na altura sim, 20 e poucos jogadores para o Campeonato de Portugal. Foram 9.500 euros por mês que gastávamos. Que também era parte da minha gestão fazer essa gestão orçamental. E foi um ano que culminou de forma incrível. Depois o segundo ano em Oliveira, que assumi novamente o risco numa época na Liga 3, num contexto praticamente todo profissional, de tentar a manutenção e conseguimos, também com um orçamento interessante. Na altura foram 12 mil euros, 12.500 euros para um orçamento de Liga 3. É um desafio gigante, E no final da época aconteceu esta situação Tondela e aqui estou. E como é que se reage quando o telefone toca e é o Tondela? Não é segredo para ninguém, o Tosé viveu aqui um dos melhores momentos, se calhar um dos melhores momentos da carreira enquanto jogador, e agora depois o telefone toca e é novamente o Tondela. Qual é que foi a primeira reação? Eu sempre soube que um dia viria para aqui, não estava à espera que acontecesse logo, mas sempre soube que o meu futuro mais tarde ou mais cedo passaria por aqui. Houve aqui uma série, novamente, de circunstâncias, de pessoas que estavam dentro do clube, que conheciam e que acompanharam o meu trabalho, que foi o Américo Branco, foi o Eduardo, depois o presidente ainda não era na altura,
ainda não estava da questão da SAD, ainda foi o Belenguer, o David Belenguer e o presidente Gilberto Coimbra, que foram as 4 pessoas que foram os responsáveis por eu ter vindo. Eu não vim para aqui pelos golos que fiz em 14-15, não foi por causa disso, foi porque estas pessoas, que se calhar a que me conhecia menos e que me entrevistou 2 horas e pouco, foi o David. Portanto, o Américo, na altura, era o diretor desportivo, o Eduardo, que é o diretor-geral e agora diretor desportivo, foram as 2 pessoas que conheciam muito, muito bem aquilo que era o meu trabalho. E depois, obviamente, com a conivência, com a aceitação do presidente Gilberto, que também incentivou logo desde o início, e o David, que se calhar era a pessoa que me conhecia menos, mas entrevistou-me exaustivamente para perceber também como é que eu era, como é que eu trabalhava, e foi isto que levou a aceitar, e que me levou também a aceitar o projeto, foi as pessoas também me conhecerem tão bem, e que sabiam como é que eu trabalhava. Graças a Deus, na altura havia muitas questões em cima da mesa, mas optei por esta. E o que é que o Tondela é que acaba por encontrar aqui novamente, passados 6, 7 anos desde a última passagem por cá, e também, na altura, ainda creio que ainda havia a possibilidade de recorrer ou não, ainda não era definitivo, mas a questão das contratações era um problema. Não, nunca tive esperança nisso, nem nunca falei sequer sobre isso, e as pessoas aqui dentro são testemunhas disso, que eu sabia das regras ao início e sabia que ia ser um dos anos mais difíceis da história do Tondela. Consciência clara desde o primeiro dia. Peço desculpa só interromper, para que se perceba também depois lá, o Tondela esteve impedido de inscrever jogadores tanto no mercado de verão como agora em inverno, e é algo extensível a todos os escalões de formação, ou seja, não é só a equipa principal. Estamos a falar de um castigo sem precedentes no futebol português. Um castigo sem precedentes, em que nem sub-12 conseguimos inscrever. E eu sabia das regras desde o início, sabia dessa limitação e sei que era um ano de muita resiliência, de muita dificuldade, de muitas soluções de toda a gente, a começar desde lá de cima até cá abaixo, que seria um ano de muita dificuldade e que ia exigir muito desgastante. E eu sabia isso desde o momento que aceitei o convite. É lógico que não contava perder ainda por cima mais algumas peças que fomos perdendo ao longo da época e que ainda complicou mais esta situação, a saída do Bozelli, a saída do Ndabarrena, a saída do Lacava, o Tommy, só o contarmos a partir de agora, foi uma série de situações que isso ao início não era expectável e que acabaram ainda por adensar mais um problema que, como disseste bem, é um castigo sem precedentes, em que podia, como eu costumo dizer, dar cabo de um clube. E só gente com muita resiliência, como tem sido toda a gente desta estrutura, dos jogadores, é que podia aguentar uma situação destas. E como é que se gera um plantel perante tudo isso? A verdade é que o Tondela acaba por descer de divisão, ou seja, havia jogadores, apesar de contrato, tinham legítimas aspirações de continuar no principal escalão. Houve vários jogadores com abordagens também. Houve um jogador que acabou por sair, o Icar, que o Tosa chegou a dizer que chegou por várias vezes a forçar a saída porque queria algo diferente. Sim. Como é que se consegue gerir tudo isso, gerindo frustrações dos jogadores, para um campeonato que já se sabia que não havia hipótese de reforçar a equipe? Foi tudo gerido caso a caso, com pinças, como eu costumo dizer, palestra a palestra, conversa a conversa, caso a caso. A situação do Iker não conseguimos controlar, tal como não conseguimos controlar a situação do Lacava. Eram contratos que já estavam feitos e que permitiam as saídas e que o clube e eu nada podíamos fazer. Foi regra dos jogadores que tinham um contrato e que não havia cláusulas, ou melhor, ou que se batiam as cláusulas, ou que os jogadores ficariam. Não havia outra hipótese. Foi duríssimo os primeiros dias, as conversas que tivemos. Se calhar havia intenção de mais de metade dos jogadores de sair, era notório, era legítimo, e foi o começar a trabalhar desde aí, a liderar desde aí, a preparar essas conversas, a fazê-los ver a situação que o clube vivia e que seria um ano transitório, e foi uma conversa caso a caso agora, que são situações
limite e que eu não desejo isto a ninguém, não desejo no futebol, porque leva-nos aqui a conversas muito difíceis. Tive vários jogadores a chorar no meu gabinete, a implorar a saída. Foram dias muito complicados, em que houve essa gestão de emoções, em que houve essa gestão do futuro, que teve que ser feita, tendo como base uma premissa, que era o bem do clube e o facto do clube estar a viver uma situação em que não o podíamos deixar a ficar mal e que teria que ser resolvido. É lógico que para isso foram sacrificadas algumas ambições pessoais dos jogadores, isso é verdade, mas que os jogadores teriam um contrato e que tivemos que lidar com isso. E a oportunidade também para outros jogadores aparecerem, não é? O caso, por exemplo, do Telmo, que era um jogador que pouco jogava e hoje já se fala muito do Telmo. O caso do Jota, que ganha cada vez mais preponderância no eixo da defesa, e tantos outros jovens da formação que acabam por ter aqui a oportunidade também. É lógico e que há alguns jogadores que vieram de baixo, dos sub-19, e que sabem disso e que obviamente que esta situação abriu a porta para eles. O Telmo, um caso muito particular, e falaste de dois casos, o Telmo e do Jota, que são jogadores o Telmo eu conheci-o num jogo de sub-19, na altura o Tondela orientado pelo Zé Pipo. Eu era treinador do sub-17 e ia ver os jogos do sub-19 e do sub-23 sempre que possível, e conheci-o nesse jogo de sub-19, que ele é expulso muito cedo por protestos, mas ficou-me logo referenciado. Tentei levar nos 2 anos sempre para Oliveira, nunca consegui. Portanto, foi um jogador em que eu depositava muitas esperanças, independentemente de tudo, tal como o Jota, que eram jogadores que eu, no meu relatório, posso dizer, no meu relatório de pré-época, que apresentei depois à direção, são os 2 jogadores em que eu acreditava, e acredito claramente, que eram 2 jogadores com o máximo de potencial e para atingirem outros patamares, caso trabalhassem devidamente para isso, porque acredito muito nas qualidades deles. O Tosé, numa das primeiras intervenções que tem enquanto treinador do Tondela, diz que queremos colocar o Tondela no caminho certo. Nesta altura, já passou muita tormenta, a equipa está no 9º lugar, 32 pontos, é uma das melhores defesas do campeonato, só superada pelo Moreirense, que é líder destacadíssimo. Está a ser bom, positivo, podia ser melhor. Qual é que é o balanço nesta fase, tendo em conta todas as circunstâncias já conhecidas e aqui faladas? Tendo em conta todas as circunstâncias, é um balanço positivo, isso não há dúvida nenhuma, nem pode haver dúvidas nenhumas disso. Chegar a esta fase com 32 pontos, não rejeito totalmente a parte de estarmos confortáveis e sossegados. Não ontem dizia aos jogadores que eu não estou confortável, eu não estou descansado relativamente ao campeonato, que ainda temos que fazer mais pontos, tendo em conta toda esta envolvência. Sabes que isto parece, é o que eu digo, parece normal, mas não é. Ou seja, parece normal o facto do Beto andar a jogar como médio, do Jota andar a jogar como médio, do Tommy andar a jogar como ala. O Beto já fez 9 posições diferentes esta época. Lateral esquerdo, lateral direito, sim, central, médio, avançado. Parece normal porque a equipa está a dar resposta, sim, mas não é normal. Nós herdamos um plantel em que há 5 centrais, há, por exemplo, 4 avançados. O Cuba, para mim, é um avançado, o Tommy é claramente um avançado, o Dani é um avançado, o Ruben é um avançado. Temos um ala puro e temos um médio centro puro. Depois temos 3 laterais direitos. A partir daqui tudo são adaptações, soluções que tivemos que pensar e que trabalhar nelas. Não é normal, volto a dizer, não é normal, parece normal porque a equipa está a dar a resposta, mas a situação não é nada normal. Se me dizes que se estou satisfeito, estou por toda esta envolvência, se bem que também te digo abertamente que não me senti inferior a nenhuma equipa nos jogos que fiz, à exceção do jogo da Supertaça com o Futebol Clube do Porto. Todos os outros jogos, muitos deles podíamos ter ganho, podíamos ter feito mais pontos, mas por uma ou outra situação, tu sabes que os jogos se decidem muitas vezes nos últimos 10, 15, 5 descontos, e isso aí não é uma situação que não podemos fazer muito. Sabemos que os jogadores estão a ser levados ao limite. Há vários jogadores
que têm mais minutos esta época do que nas últimas duas épocas. E, portanto, estamos a fazer todos os esforços, toda a gente, para dar a volta a esta situação. Volto a dizer, não estou confortável, para mim a época está longe de estar fechada. E o que é que esta experiência nestes contornos todos tem contribuído para o seu desenvolvimento enquanto treinador? Porque estamos no início ainda da sua carreira e também da sua equipa técnica. O que é que aprenderam com isto? Porque é difícil também, se calhar, implementar aqui uma ideia perante o contexto, perante os recursos, porque não há possibilidade de ir buscar alguém para determinada ideia. Aqui é adaptação constante. É adaptação e soluções constantes. Como equipa técnica, não vejo, e tenho tido essa sorte, porque eu vejo isso, como costumo dizer, vejo o copo meio cheio e vejo como tenho tido a sorte de ter vários contextos difíceis. Se eu achava que era difícil fazer um plantel com 12.500 euros, esta realidade traz outros problemas, portanto, é isso mesmo que disseste. Para nós, a equipa técnica, é um desafio semanal, porque basta-nos ter 2 jogadores de fora, basta ter 2 jogadores lesionados. Terá que haver obrigatoriamente adaptações, porque só temos um médio ou porque só temos um ala puro, e isso leva-nos a constantes adaptações. Como equipa técnica, saímos daqui com uma bagagem após este ano incrível, porque todas as semanas são desafiantes. Agora, mais bagagem e muitos mais cabelos brancos, porque isto não dá saúde nenhuma, como eu costumo dizer. Este tipo de situações não são... há obviamente a pressão inerente ao nosso trabalho, mas que este ano ainda estão mais visíveis, porque todo o jogo, qualquer jogo, é uma adaptação. Atenção, eu gosto que nas minhas equipas, e isso tem acontecido isso, eu gosto que as minhas equipas, e principalmente a nível defensivo, tenham várias formas de se organizar. Agora é lógico que muitas das mudanças este ano que temos feito têm sido por obrigação. E o Tosé treinador vê o futebol de maneira muito diferente do Tosé quando era jogador? Em que termos? Em termos de... Em tudo. Na própria gestão, É lógico que esta vida desta parte de treinador não tem nada a ver com a situação, com a vida da parte do jogador. É incomparável. É incomparável. Agora, enquanto treinador, eu tento-me, e essa é a minha premissa maior, é adaptar-me ao contexto, adaptar-me aos jogadores que tenho, adaptar-me, independentemente de ser no Tondela, de ser no outro, adaptar-me à envolvência toda, ao contexto, à liga, aos jogadores que tenho, ao relevado, aos adeptos, a tudo, para aí achar a melhor forma de achar o modelo de jogo. Se eu com estes jogadores jogasse só em jogo longo, em jogo mais direto, eu não tinha hipótese nenhuma de fazer mal a ninguém. Porque nós não temos jogadores preparados para isso. Nós temos poucos jogadores rápidos na frente. Se eu jogasse só, percebes? Não teria hipótese de tirar o melhor deles. Portanto, este ano teve que ser achado um modelo de jogo coincidente, independente de jogares a 5, de jogares a 4, coincidente com as características deles. É assim que eu penso o jogo. Há uma base, e isso também tem sido premissa ao longo destes anos. A organização defensiva, não há margem para a abertura. E eu foco muito naquilo que o adversário é capaz de fazer, porque continuo a dizer, não jogo sozinho, obviamente focado muito no meu jogo, mas muito em função, a análise do adversário é essencial para anular aquilo que são os pontos fortes, e essa base da organização defensiva, não há margem, não há liberdade, é assim que vamos defendemos desta forma, e cada um saber o que é que tem que fazer. Ofensivamente, é lógico que há aqui uma série de dinâmicas que queremos criar, indo de encontro àquilo que são as características dos jogadores neste momento. Dizia no início que não eram os golos que fez aqui que lhe permitiram a chegada aqui enquanto treinador. Foi fácil e acredito que hoje já olham para si como o mérito que tem pelo treinador que é, e foi fácil de desassociar da imagem que já tinha enquanto jogador? Eu houve erros que cometi enquanto jogador que não quero, e que aprendi com eles, e que não quero cometer enquanto treinador. Se reparares, eu não tive 2 anos seguidos em nenhum lado enquanto jogador. Agora
limpei logo isso no primeiro... A questão de ficar o segundo ano em Oliveira vai muito em contra isso. E o Tosa jogador foi uma coisa, o Tosa treinador é outra completamente diferente. Nem acho que haja essa ligação. Não pode haver. Não pode haver porque não faz sentido. E acho que não se pode misturar as coisas. O Tosa jogador teve as suas virtudes, cometeu os seus erros. O Tosa treinador é outra história, completamente diferente. Há uma personalidade que é comum, isso não há dúvida. Pela forma como vive intensamente o jogo? Sim, eu sou claramente, eu vivo o jogo, eu gosto de... E às vezes se calhar até um pouco prejudicado por causa disso. Pois, não sei, sabes que isto, eu sempre tive, estás a ir de encontro, e que tem acontecido nos últimos jogos, eu enquanto jogador não tive uma única expulsão na minha vida, uma única, em 20 anos que joguei, uma única expulsão. Enquanto treinador já aconteceu-se 3 vezes, de forma que não fazem sentido nenhum. Quem só está a viver o jogo não tem maldade nenhuma, eu sou o maior defensor dos árbitros. E sou o maior crítico, porque eu sou da opinião que os árbitros têm o maior poder no futebol para mudar o jogo positivamente. Perdem tempo, dá 10 minutos de desconto. Estão-se a tirar para o chão, não marques faltas. Os árbitros podem decidir isto. Só. E eu tenho um respeito imenso pelos árbitros. E aconteceu ser expulso no último jogo, ao intervalo, que é uma coisa surreal, que não existe, pelo Marcos e pelo Macedo no Estrela, por situações em que ambos chegaram ao final do jogo e me disseram: pois, se fosse agora, não o teria feito. Porque são a gestão de emoções e os árbitros também têm que gerir emoções e têm que perceber de quem é que está do outro lado. E isto não é, como eu costumo dizer, não é nenhuma missa. Eu fui expulso por palavrões, não faz sentido, não faz sentido. Eles também erram, eles também estão a aprender e são 2 árbitros com muito potencial. Eu também estou a aprender nesse aspecto. Agora, eu não vou deixar de viver o jogo, não vou deixar de falar com eles. Há que haver uma gestão de emoção que eles também têm que fazer e têm essa responsabilidade. Agora, são situações que não se vão repetir. Eu aprendo com os erros, mas volto a dizer, estas 2 últimas situações eram situações perfeitamente evitadas. Agora, o Tosa treinador tem tido um percurso que é absolutamente sustentado. Porque tem sido, como eu disse há pouco, nada me foi dado. Portanto, tem sido um concretizar de objetivos que me tem levado a ir passo a passo a subir o escalão. Acredito que, sobretudo, os adeptos do Tondela, porque têm um enorme carinho por si e aproveitando essa sua deixa, o futuro é aqui em Tondela. Há essa vontade também de dar seguimento, depois de uma época complicada, lutar por algo, se calhar, mais e ir ao encontro daquilo que eles esperam. Olha, como sabes e como toda a gente sabe, este clube não é normal para mim. Eu sabia que este ano ia ser muito difícil para toda a gente. Desde o primeiro dia que eu alertei para isso. O nome Tondela é forte, mas e tem uma história que ainda vai ser maior, Mas este ano atravessamos uma série de problemas que não nos permite lutar por mais, não nos permite, seria mentiroso, seria utópico de quem quer que seja, estar a pensar nisso, porque não há condições para isso, de forma realística. E o que temos feito, e aproveito também para dizer isso, 90 e poucos % dos adeptos têm percebido isso claramente, isto tem estado incondicionalmente ao nosso lado e tem que ser assim, porque eles também, os jogadores também o merecem. Eu tenho um compromisso este ano gigante com o clube. E posso dizer, os jogadores também sabem, e o clube também sabe, para mim já tinha sido fácil ir à minha vida em novembro ou dezembro, porque houve várias hipóteses para acontecer. E o meu compromisso e situações que iam pôr muito melhor a minha família e desportivamente a mim, mas que eu jamais deixaria este clube desta forma, pelo compromisso que tenho com eles, pelo compromisso que tenho com a estrutura, pelo compromisso que tenho para com os jogadores. Próximo ano há efetivamente conversas que também não
não os podemos negar. O Presidente e o Eduardo, o diretor desportivo, já temos vindo a conversar, há um interesse no próximo ano. Agora, a mim também faz sentido falar concretamente do próximo ano quando este estiver resolvido. Não gosto, antes de corrermos, temos que aprender a andar. Portanto, este ano passado, assim que este ano estiver resolvido, vamos ver. Eu sou muito feliz aqui, é o que eu posso dizer. Tenho um orgulho gigante em me levantar todos os dias às 6 da manhã para vir trabalhar. Todos os dias. E sou muito feliz aqui com as pessoas com quem eu trabalho. A confiança, acho que o clube está a tomar passos certos novamente, está muito bem entregue e, portanto, eu sou muito feliz a vir trabalhar todos os dias para aqui. E se toda a gente entender, e se eu entender que será o melhor para o próximo ano continuarmos por aqui, cá vou estar. Agora, isso será efetivamente acertado quando este ano estiver resolvido, mas volto a dizer, há uma confiança gigante entre mim, o Presidente e o Eduardo, e uma confiança, a palavra certa, uma confiança grande no trabalho um dos outros que, porventura, poderá levar a um segundo ano aqui. E essa relação com os adeptos, essa empatia que é notória, que existe, não é? Quase todos os jogos aqui em casa chamam por si, fazem questão que o Tosé vá lá. O que é que isso significa para si? Não posso, orgulha-me muito porque é um reconhecimento, aí sim, daquilo que eles viram também enquanto jogador, porque eles sabiam que eu dei tudo aqui. Eu dei tudo aqui enquanto jogador, fui muito feliz aqui. E eles também viram essa minha dedicação em campo. Isso aí vem da parte de enquanto jogador e da parte enquanto treinador. Eles veem o quanto a equipa trabalha, eles sabem quanto a equipa trabalha. Isso é notório. E veem que a equipa sabe o que é que está a fazer, e veem que a equipa está bem organizada, e veem que a equipa, em muitos momentos, joga bom futebol, Portanto, há um reconhecimento disso, há uma empatia, há um reconhecimento daquilo que é ser um jogador à Tondela, que eu sei o que é e da forma como eu também me revejo que quero que os jogadores façam em campo, porque podemos jogar muito bem ou muito mal, temos que deixar tudo em campo. Isso é uma premissa que eu vou levar até ao fim. E orgulho-me e agradeço do fundo do coração sempre esse apoio e que precisamos muito deles até ao fim. Eu tenho a minha dedicação ao clube é total e eles também percebem isso. Quem aqui trabalha comigo também percebe isso, que eu vivo para isto e até aqui estar vou continuar a fazer. O filhote, que nasceu na altura que era aqui jogador, não teve a possibilidade de ver aqui alguns gols, mas agora tem a possibilidade de ver aqui o pai a treinar. A família foi sempre um pilar ao longo desta carreira. E como é que eles também têm visto, sobretudo o mais pequenino, como é que têm visto esta nova faceta do pai, né? Treinador, vive o futebol quase a 100%, mas há tempinho também para ele, não é? Ele sabe, ele quer muito que as coisas corram bem, porque ele sabe que o pai vai chegar muito mal disposto quando as coisas correm mal. E a minha mulher no outro dia estava-me a dizer que, quando foi agora o último jogo, que ele foi a chorar para o escritório quando acabou o jogo. Ele sente as coisas porque sabe que eu também vivo para isto e eu não sei se é um defeito que eu tenho, eu fico... Eu não lido bem com a derrota. Eu continuo a dizer que é a minha maior virtude, que eu não consigo lidar bem com a derrota. Porque quero logo imediatamente achar soluções, quero ver logo o que é que se passou de errado. O Santiago, com 8 anos, no alto dos seus 8 anos, já percebeu que o pai vive também para isto, tal como vive para ele. E torce muito, já sofre com isto, porque ele adora futebol. É o maior crítico do pai. Eu até nem o punha como crítico, ele está muito ao lado do pai, efetivamente. E até a questão das expulsões, eu não quero que ele veja o pai a ser expulso, porque ele pergunta-me porquê, o que é que se passou. Eu não quero que ele veja isso, eu quero que ele tenha orgulho no que o pai faz. Esse ano é muito engraçado, porque também a própria data, o próprio nascimento do dia dele foi
foi em função dos jogos, para o pai não perder jogos e treinos nesse ano da subida. Há uma ligação dele também aqui com o clube e, portanto, eu quero que ele veja sempre o pai bem. Mais importante de tudo é que infelizmente, estou muito tempo longe dele, e o pouco tempo que vou tendo livre é para aproveitar com ele e com a minha mulher, com a minha família, para conseguirmos aproveitar esses momentos que, dada esta nossa vida, como eu digo, eu vivo muito para isto e fico efetivamente vidrado no meu trabalho. Quando tenho este tempo livre, agora vamos ter, porque precisamos todos agora, antes de encarar esta última fase, vamos ter aqui uns dias livres e vou pegar nele mas o que ele me pediu, sabes o que é que foi para fazer? Foi ver jogos. Portanto, vou ver agora uma série de seleções nestes 2 dias com ele e vou ver jogos com ele. É o meu companheiro, não é? Porque é um bom companheiro de viagem. Faltam 9 jogos para o fecho do campeonato e, indo por aí, como é que prevê esta reta final do campeonato? Já disse que ainda não dá nada como garantido e, no cômputo geral, como é que avalia também esta competitividade da segunda Liga? Acho que temos aqui, acho não, tenho a certeza, como eu disse anteriormente, não estou confortável ainda no campeonato, precisamos de mais pontos para aquilo que é o nosso objetivo e que vamos fazê-los e que vamos conseguir, não duvido disso. Agora aguarda-nos muito trabalho, estamos numa fase que eu sabia que ia ser a mais difícil da época porque temos suspensões, temos cansaço acumulado, temos aqui uma série de questões que nos complica a vida e temos que nos unir novamente, achar soluções e dar resposta para conquistarmos os pontos que precisamos. Sabendo que nós podemos ir ganhar a qualquer campo, eu tenho isso também tenho na minha cabeça, porque podemos efetivamente ganhar em qualquer campo e temos que perceber que do outro lado estão equipas extremamente competitivas que também que nos vão vender muito caro qualquer ponto. O ponto vai ficar cada vez mais caro. A competitividade é ainda mais este ano, acho eu. Porque este ano, à exceção de Moreirense, eu acho que o resto do nível das equipas está muito parecido. Algumas equipas com claramente mais soluções, claramente melhores planteios, não há dúvida disso, algumas equipas, mas depois o nível é efetivamente muito parecido e todo o resultado é possível. Conheço demasiado bem esta segunda Liga para saber que o campeonato não está fechado e que temos que estar nos limites nestes últimos 9 jogos para conseguir os objetivos. Desde o início, perante as dificuldades, percebeu-se que era talvez utópico, como o Tosé disse, sonhar já com esse regresso ao principal escalão, mas já disse também aqui que mais cedo ou mais tarde o Tondela vai regressar à Primeira Liga. Isso é um desejo ou é uma convicção muito forte? É uma convicção. Até pelo aquilo que tem conversado também com as pessoas? Pelo que conheço das pessoas, pelo que sei o que é o histórico deste clube. Este clube é um clube de trabalho, de gente que projeta, de gente que planeia o futuro e que gente que vai pôr tudo para novamente pôr este clube no lugar onde tem que estar. E eu isso não duvido minimamente, não sei se é para o ano, não sei se é 2 anos, que o Tondela vai voltar a ser um clube de Primeira Liga, não duvido em nada disso, por perceber quem está a liderar o clube, por perceber qual é o projeto para o clube e por perceber que é o lugar de um clube como este, que não é um clube gigante, mas que tem tudo o que é necessário para ser um clube de Primeira Liga. Tem tudo, a nível estrutural, a nível de adeptos, condições, tem tudo o que é necessário para ser um clube de Primeira Liga e para ser um clube respeitado na Primeira Liga. Atravessando neste momento o período mais difícil da sua vida e que, mais uma vez, vai dar resposta porque, como falámos, desde os sub-10, sub-12, que toda a gente se está a unir para resolver uma situação em que nos meteram e que nos deram um castigo que não tem explicação. O que gostaria que dissessem no final da temporada sobre a época do Tondela e também sobre a época do Tosé Marreco e da sua equipa técnica, na época de estreia, digamos assim, nas competições 100% profissionais em Portugal? Primeiro que conquistou os objetivos, cumpriu os objetivos. Eu foco-me nisso, que é... Eu não gosto... Eu gosto de gente que cumpre objetivos. Para mim faz sentido chegar ao final da época, pôr lá o
o checkzinho, está feito isto. Quando consegues ainda elevar mais os objetivos, ótimo, eu tive essa sorte em 2 dos 4 anos, mas quero que chegar lá, está o objetivo cumprido. Aquilo que me podem dizer é aquilo que eu trabalho para ser, que é a equipa organizada, a equipa sabe o que é que tem que fazer, a equipa sabe como é que tem que defender, a equipa sabe como é que tem que atacar, o resto é futebol. O resto são momentos individuais, são momentos do jogo que não podemos, que não controlamos tão bem. Agora, aquilo que é o meu trabalho, aquilo que é a análise da minha equipa, é dizer que o Tozé deu tudo o que podia. Fez tudo o que podia, achou soluções em tudo onde era possível, em que a equipa do Tondela deu tudo em campo em todos os jogos e que conquistou os objetivos. São as três premissas essenciais para que eu saia daqui bem, porque é o que eu te digo. Aconteceu este ano a seguir ao jogo do Penafiel, eu dormi no gabinete, eu perdi o jogo, fiquei completamente, vi o jogo 3 vezes ali no gabinete, acabei de trabalhar às 5 da manhã, havia treino às 7 e pouco, fui buscar os colchões, fiquei por ali, dormi ali aquelas 2 horas, porque eu estava absolutamente decidido a ver o que é que se tinha passado, nem voltei a ver o jogo 3 vezes seguidas, e os jogadores viram na manhã seguinte também comigo, uma 4ª vez, o jogo, porque foi o jogo que eu os obriguei a ver todo, de início, do pito inicial ao pito final do árbitro, porque houve coisas que não foram boas. Eu quero que digam isso, trabalhou, fez tudo o que podia, conquistou objetivos. Acho que é a melhor coisa que podem dizer sobre um treinador. E essa exigência até própria, que espera que o leve até à Primeira Liga? É um objetivo, claro. Acho que é o objetivo de todos os treinadores, não é? O objetivo é isto que eu estou a fazer, que é o caminho de ser sustentado. E quando um dia isso tiver que acontecer, se tiver que acontecer, acontecerá naturalmente. Eu sempre disse que não tinha dúvida absolutamente nenhuma que a minha carreira enquanto treinador ia ser muito, muito, muito melhor que a carreira enquanto jogador. Eu sempre disse isso. Não tenho a mínima dúvida relativamente a isso. Agora o caminho vai-se fazer naturalmente. Eu não projeto muito, não faço grandes planos. Nem os gosto de fazer. Não gosto mesmo de fazer grandes planos. Gosto de viver o que está a passar, de trabalhar para o que está a passar, sem dar passos demasiado grandes. Se isso algum dia tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente, e se eu achar que é o momento certo, assim também acontecerá. Agora, não tenho dúvida, e quem trabalha comigo e só vai trabalhar comigo, quem pensar da mesma forma, tem que viver para isto, e a exigência é diária. Não quero saber mais nada. O que quero saber é que há um trabalho para cumprir, há um plano há um plano definido e que tem que ser cumprido. E a minha exigência é comigo, porque eu digo sempre, eu chego ao final do jogo, chego ao final do treino, a primeira análise que eu faço é o que é que eu fiz, se abordei bem o jogo, se a estratégia foi boa, se mexi bem na equipa. A primeira cobrança que eu faço é a mim, depois é com eles, com a equipa técnica, que, volto a dizer, eles próprios sabem, só está ali comigo, porque eu também os fui buscar, vêm comigo desde baixo, sem experiência nenhuma praticamente profissional, portanto eles também sabem que só vão continuar comigo se viverem para isto, e essa exigência é absolutamente diária. Absolutamente diário. Para mim não faz sentido de outra forma. Pois é, um adepto que vem aí pela primeira vez ver um jogo do Tondela, o que é que pode esperar da equipa? Sabemos que o resultado é sempre incerto, mas quais é que são os valores? Já falou em alguns, mas o que é que irá haver aqui neste relevado? Organização. Eu falo muitas vezes de organização, de agressividade boa. Quando digo agressividade é o querer, o perceber o momento que temos que ganhar a bola, o perceber o momento que temos que atacar rápido, o perceber o momento que temos que manter a posse. A organização para mim é isso tudo, saber como é que temos que defender. A organização e a agressividade são palavras que eu utilizo muito porque quero que andem sempre juntas, quer defensiva, quer ofensivamente. Quero que andem sempre juntas. E este ano nós temos tido, já o disse várias vezes, não há
neste momento se calhar há mais 2 ou 3 equipas que têm mais ocasiões criadas do que nós. Tem-nos faltado alguma eficácia, mas com certeza que vão sempre ver uma equipa organizada, a criar chances, situações de golo. E a premissa maior, tem que deixar tudo em campo. Tem que deixar tudo em campo. Quem entre 1 minuto, quem esteja lá aos 90, tem que deixar, tem que honrar o símbolo até ao fim. E isso é o que pode ver: organização, agressividade, capacidade de ter bola este ano porque a temos tido. E eu gosto muito da última questão, que é esta variabilidade do jogo, que é jogarmos curto, e que este ano, por características, conseguimos fazer o menos, que é a capacidade de jogar curto, mas ao mesmo tempo procurar profundidade. Capacidade de sair curto, mas jogar longo quando for necessário. E eu gosto muito dessa variabilidade do jogo, que este ano, por características, volto a dizer, é mais difícil de inserir, mas que eu quero continuar a trabalhar. Até ao final do campeonato a equipa ainda tem que crescer. Estamos aqui na parte final, gostaria só de fazer mais 2 questões. A primeira é se acredita que só daqui a 10 anos, sei lá, é que se vai dar, ou que se vai perceber realmente o que é que foi feito aqui esta época, e que se calhar o que foi feito esta época valeu mais, se calhar, que uma subida, um título. Foi um trabalho muito mais difícil, segurar o barco no meio desta tormenta toda. Quem está dentro do clube, e eu sinto essa noção da realidade, que está a perceber o que estamos a fazer e da dificuldade que é. E também digo, quem está à volta, quem está atento ao futebol, à realidade, e quem trabalha nisto, também está consciente. Eu, muito sinceramente, sinto isso, porque senão não haveria já o reconhecimento que houve relativamente ao que estamos a fazer. Agora, eu não preciso reconhecimento, volto a dizer, eu quero reconhecimento com objetivos conquistados. Não me vale nada ter esse reconhecimento se não tiver objetivos conquistados. Eu estou extremamente focado em ter objetivos conquistados. Acho que, por exemplo, para a formação, apesar das dificuldades, acho que é um orgulho ter tantos jogadores constantemente também a ser chamados à equipa a treinar connosco. Já tivemos sub-17, temos que ter constantemente sub-19 para conseguir ter 20 elementos para treinar. Portanto, acho que para a formação foi aqui um acelerar de etapas que em situação normal se calhar podiam não ter acontecido tantas vezes. E se reparares, eu tento sempre me focar no meio dos problemas, tento-me sempre focar nas coisas que são positivas, e acredito que é esse foco nas coisas positivas que nos vai trazer ainda mais coisas boas. O dar valor, que faz sentido com os objetivos conquistados depois. Por fim, o que é que lhe apetece, ou pedia-lhe que deixasse e que falasse diretamente para aqueles que costumam estar ali na bancada? O que é que há para dizer nesta altura? Que percebam que o campeonato ainda não está fechado, como eu disse, desde junho. E eu falei disso desde o primeiro dia, que era necessário toda a gente estar envolvida neste espírito de missão. Toda a gente perceber esse espírito de missão, e depois chegar ao final do ano e fazer as cobranças que são necessárias, mas que até isto acabar, que era preciso este ano estar toda a gente envolvida no mesmo espírito e estarem junto aos jogadores, como têm estado, apoiar da forma que têm apoiado, e que isto se prolongue pelos nossos 9 jogos que faltam. Nós temos sentido um forte apoio, seja em casa, seja fora, e é importante que assim seja até ao final, para chegarmos todos ao final deste ano. Já passou. Foi só um pesadelo. Agora começar a tratar do resto para o futuro, para o Tondela voltar novamente em grande onde tem que voltar, mas que este ano estejam ao nosso lado como têm estado até aqui. É a única coisa que eu peço, porque os jogadores também o merecem. Eu digo sempre isto. Quando os jogadores... a minha premissa é simples, é dizer a verdade. E, portanto, eu sou o primeiro a dizer aos jogadores se as coisas não estão bem, ou se não estiveram bem, eu sou o primeiro a dizer-lhes. Mas eles merecem este apoio, porque também se têm dedicado, se têm trabalhado de forma inexcedível. E, portanto, também merecem que estejam ao lado deles, e eu conto com esta malta
até ao fim para conquistarmos os nossos objetivos. Tosa, muito obrigado. Obrigado. Ficamos aqui então com Tosa Marreco, treinador da equipa do Tondela, atual nono classificado da segunda Liga. E já sabe, continue-nos a acompanhar em 00.pt.